Então a mensagem enviada por Jesus através de João à igreja de Esmirna fala que eles passarão por tribulação, por angústia, perseguição. Aí a palavra significa esmagamento, né? Seria como aquela planta que é esmagada, aí eles conheciam bem a mirra, para dessa planta produzisse então um óleo, mas primeiro a planta teria que ser esmagada. Então aqui fala também da vida que aqueles de Esmirna, a igreja de Esmirna, daria pelo Evangelho. Sofreriam, seriam esmagados, perseguidos. Eles sofreriam muito, seriam presos, torturados, muitos deles foram queimados e foram coisas tremendas, alguns comidos por animais, sofreram muito. E a igreja, nós sabemos da história da igreja, da perseguição romana também. Sabemos de quantos morreram queimados, comidos por leões. Então, uma grande perseguição. E nós devemos sempre nos lembrar daqueles que são perseguidos nos dias de hoje e orarmos por eles, intercedermos junto a Deus por eles, que eles sejam consolados, que eles aguentem a perseguição, que sejam fiéis realmente ao Senhor para não perderem a salvação. Imagine depois de sofrer tanto, depois aí negar Jesus e perder a salvação. Então, que Deus lhes dê realmente fé, que Deus lhes dê coragem para que eles possam suportar a tribulação, vencer a tribulação, entregando as suas vidas por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus. Então, dentro aí da parte 3 das condições da igreja em Esmirna, nós temos aí pobreza. Se Laodiceia de nada tinha falta, Esmirna carecia de tudo. O próprio Senhor reconhece-lhe a extrema pobreza. Conheço a tua pobreza. Apocalipse 2,9. Essa pobreza, todavia, era rica. Complementa o Cristo, mas tu és rico. Sim, ela era rica, pois fora comprada por um elevadíssimo preço. O sangue de Jesus. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Então veja bem, essa igreja era uma igreja pobre financeiramente, porque era uma igreja perseguida. Alguém que está fugindo, correndo para não morrer todo o tempo, então não tem como ficar trabalhando, como ficar parado no lugar muito tempo. Então eles viviam fugindo da perseguição. E em qualquer lugar ali que eles fossem e dissessem, eu sou cristão, pregassem o Evangelho, eles eram perseguidos. Qualquer empresa que eles trabalhassem, eles eram expulsos. Então eles sofriam muito e eram pobres devido a isso. Não tinham pessoas de condição financeira para sustentá-los. Então eles sofriam uma grande perseguição. Então, mas Jesus disse, olha, vocês são pobres financeiramente, mas espiritualmente vocês são muito ricos, porque vocês não negam o Evangelho, apesar de estarem passando por necessidades, né? Muitos passavam fome, devido a não ter ali condição financeira para se alimentarem corretamente. Então eram perseguidos duramente e por isso eram pobres. Não porque eram vagabundos, porque não queriam trabalhar, não porque se converteram e agora queriam que a igreja os sustentasse, nada disso. Era uma perseguição realmente que havia contra eles e eles então eram pobres devido a isso. Mas Jesus disse, vocês são pobres nesse aspecto financeiro, mas são ricos no aspecto espiritual, porque vocês estão destinados à vida eterna, às riquezas maiores que existem, que são as espirituais. No tópico 3 aí, da terceira parte, ataques dos falsos crentes. Então, além dos ataques externos, internamente a igreja em Esmirna era perseguida por falsos crentes, a quem o Senhor Jesus desmascara. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2,9. O que buscava essa gente? Corromper a graça de Cristo através de artifícios humanos. Eles eram tão afoitos na disseminação de suas heresias e modismos, que se desfaziam em blasfêmias contra o pastor e a sua igreja. Mas na verdade estavam blasfemando de Cristo. Todavia não haviam de ir adiante, pois em breve seriam julgados por aquele que sonda mentes e corações. Apocalipse 2,23. A igreja de Cristo, nesses últimos dias, vem sendo atacada por falsos mestres e doutores, disseminando heresias e modismo em nossos redis, fazem comércio dos santos.
e abertamente blasfemam o nosso bom nome, não irão, porém, adiante sobre os tais para o juízo de Deus. Então, além de ser perseguida aí pelos judeus de fora da igreja, pelos romanos, a igreja era perseguida internamente por falsos judeus que tinham uma falsa conversão, se diziam cristãos e na verdade queriam que os cristãos praticassem as mesmas coisas que os judeus praticavam, eram os judaizantes que queriam exigir a circuncisão daqueles que não eram judeus, o tipo de alimentação deles tinha que ser seguida por todos, e eles perseguiam os cristãos por essa religiosidade. Na verdade, eles não haviam se convertido, apenas adotaram uma outra religião que não os levava à salvação, não os levava à comunhão com Deus, mas que lhes dava aí a ideia de perseguição aos outros para que os outros ficassem como eles, fossem sujeitos a eles. Então eles se achavam aí o máximo porque eram descendentes de judeus, não porque eram filhos de Deus, não porque haviam se convertido, mas porque se julgavam os maiores cristãos, os melhores cristãos. A religião tem muito isso. Muita gente morre por causa de religião. A maior perseguição que existe contra a igreja é exatamente por causa de religião. São religiões fechadas que não deixam que o evangelho, o puro evangelho, seja pregado em seu meio. Então nós podemos ver como exemplo claro disso o islamismo, que fecha as portas para a entrada do evangelho e ainda mata aqueles que procuram pregar esse evangelho. São radicais realmente, porque estão com o coração endurecidos, estão aí cegos devido à cegueira que Satanás lhes impõe. Agora, não é só o islamismo, existem várias outras religiões que impedem que o evangelho chegue até eles. O próprio judaísmo, o hinduísmo, várias outras religiões estão fechadas para a entrada do evangelho. Mas nós sabemos que Jesus é o vencedor, e aqueles que abrem os seus corações para Deus, Deus lhes envia a mensagem de salvação. Oremos e ajudemos a esses que enviam missionários para pregar a essas pessoas. Pessoas que dão a vida, todos os anos aí morrem centenas de missionários que dão a vida pela pregação desse evangelho, por levar a palavra de Deus a essas pessoas que estão nessas religiões fechadas para a entrada do evangelho. Então, dentro da própria igreja hoje também existem esses que introduzem heresias, que introduzem coisas estranhas ao evangelho. O evangelho, ele é uma coisa simples, pura. Ele é uma coisa que nós temos aí bem clara na Bíblia. Jesus orava, Jesus ensinava a palavra, pregava e operava milagres. O evangelho é isso. Todos os que trabalham no evangelho devem imitar Jesus. Pedro, João, Tiago, Paulo, todos eles imitavam. Mesma coisa eles faziam. Eram homens de oração, oravam muito. Eram homens que tinham intimidade com Deus. Eram homens que ensinavam a palavra de Deus, pregavam essa palavra e ministravam milagres. Todos eles, Deus usava poderosamente com sinais, prodígios e maravilhas. Todos eles tinham em si o testemunho de Deus aprovando o seu ensino, a sua pregação. Então o evangelho é pregado assim. Infelizmente existem muitos aí perseguindo a igreja, que estão dentro da própria igreja, muitos que negam o verdadeiro ensino, a verdadeira vida cristã, muitos que rejeitam a presença de Deus na igreja, o poder de Deus em operação na igreja. Vamos ver aí, número 4, os crentes em prisão. Além dessas contrariedades, alguns membros da igreja em Esmirna, talvez os integrantes do ministério, seriam lançados na prisão, onde uma tribulação de 10 dias aguardava-os. Apocalipse 2:10.
Foram eles executados? O que sabemos é que perseveraram até o fim, pois almejavam receber a coroa da vida. Não são poucos os crentes que neste momento acham-se presos pelo único crime de professar fé em Cristo, Mateus 24:9. Nossos irmãos são torturados e executados. Em nossas orações, não nos esqueçamos dos mártires. Oremos para que o nosso país jamais caia sob ideologias totalitárias e tirânicas como o nazismo e o comunismo.